Tudo parecia seguir o protocolo em uma audiência sobre a tutela de um empresário milionário gravemente doente. Mas o inesperado acontece quando sua filha de apenas 7 anos se levanta e declara: "Eu sou a advogada do papai." Com uma pasta escolar nas mãos, ela revela provas, gravações e segredos que desmascaram a mãe ausente e um tio ambicioso. Naquele tribunal lotado, uma criança muda o rumo da justiça, e a verdade explode diante de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, estava mais movimentado que o habitual naquela manhã de sexta-feira. Nos corredores imponentes do maior complexo judicial da América Latina, advogados de terno e pasta de couro transitavam apressados entre as salas de audiência. Na 10ª Vara de Família, porém, um burburinho diferente chamava a atenção. A sala de audiências estava lotada. Jornalistas, familiares e curiosos ocupavam cada centímetro disponível, atraídos pelo caso que envolvia Eduardo Peixoto, um dos empresários mais bem-sucedidos do setor de tecnologia no Brasil. Dono da Peixoto Innovations, empresa avaliada em bilhões, Eduardo encontrava-se agora no centro de uma disputa judicial pela administração de seus bens. O juiz Geraldo Fontes, conhecido por sua postura severa e pelo compromisso inabalável com a justiça, ajustou os óculos de armação pesada enquanto organizava os documentos. A audiência para decidir sobre a curatela de Eduardo Peixoto estava prestes a começar. De um lado da sala, Luciana Mendonça, ex-esposa de Eduardo e mãe de sua única filha, exibia um semblante composto de preocupação estudada. Trajando um terninho bege impecável e joias discretas, ela sussurrava algo para seu advogado, Dr. Marcos Vilela, conhecido nos círculos jurídicos como Tubarão por sua agressividade nos tribunais. Ao lado deles, Renato Peixoto, irmão de Eduardo, mantinha uma expressão grave. Empresário frustrado que nunca alcançou o sucesso do irmão, Renato agora se apresentava como alguém preocupado com o bem-estar do familiar. Seu terno escuro contrastava com a gravata vermelha, símbolo de poder que ele tanto almejava. Do outro lado, Eduardo Peixoto, sentado em uma cadeira de rodas, parecia frágil fisicamente, mas seus olhos atentos seguiam cada movimento na sala. Ao seu lado, Dr. Paulo Andrade, seu advogado de longa data, organizava pilhas de documentos com expressão tensa. "Todos de pé para a entrada do meritíssimo juiz Geraldo Fontes", anunciou o oficial de justiça. O silêncio tomou conta da sala, enquanto o juiz ocupava seu lugar. "Estamos aqui para discutir o processo número 2025.0145678-9, referente ao pedido de tutela e administração dos bens do senhor Eduardo Peixoto, apresentado por sua ex-esposa, senhora Luciana Mendonça, e seu irmão, senhor Renato Peixoto", começou o juiz com voz firme. "Antes de prosseguirmos, gostaria de confirmar a presença de todas as partes envolvidas." Os advogados se manifestaram, confirmando a presença de seus clientes. O Dr. Paulo Andrade levantou-se, ajeitando a gravata. "Meritíssimo, como advogado constituído do senhor Eduardo Peixoto, solicito a palavra para... Eu sou a advogada do meu pai." Uma voz infantil, clara e firme, interrompeu o discurso formal. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala quando uma menina de apenas 7 anos, de cabelos cacheados presos em 2 tranças e usando um uniforme escolar, levantou-se da última fileira. O juiz Fontes piscou 2 vezes, ajustando os óculos como se não acreditasse no que via. "Jovenzinha, isto é uma audiência formal. Por favor, volte ao seu lugar", disse ele, tentando soar gentil, mas firme. A menina, contudo, não se intimidou. Com passos decididos, avançou pelo corredor central da sala de audiências, carregando uma pasta colorida decorada com adesivos de unicórnios e estrelas. Seus olhos castanhos, idênticos aos de Eduardo, transbordavam uma determinação impressionante para alguém tão jovem. "Meu nome é Sofia Peixoto, tenho 7 anos, e estou aqui para defender meu pai", ela continuou, parando diante da mesa do juiz. "Sei que sou pequena, mas conheço a verdade melhor que qualquer adulto nesta sala.
Os jornalistas presentes começaram a fotografar freneticamente, enquanto os advogados trocavam olhares incrédulos. Luciana levou a mão ao peito em um gesto teatral de surpresa. Sofia, querida, interveio Luciana com voz melíflua, volte para o seu lugar. Mamãe está cuidando disso. Mamãe? Sofia voltou-se para ela com um olhar penetrante. A senhora só voltou a ser mamãe há 3 meses, quando soube que papai estava doente e que eu poderia herdar tudo. Um novo murmúrio, mais intenso, espalhou-se pela sala. O juiz Fontes bateu o martelo pedindo silêncio. Senhorita Sofia, disse ele com um tom mais suave. Entendo sua preocupação, mas esta é uma audiência para adultos. Temos advogados qualificados para... Meritíssimo, Sofia interrompeu novamente, abrindo sua pasta colorida. Eu sei que o senhor pensa que sou apenas uma criança, mas tenho provas importantes, por favor. Só me escute por 5 minutos. O Dr. Vilela levantou-se imediatamente. Meritíssimo, isto é um absurdo. Estamos diante de uma evidente manipulação. É óbvio que a criança está sendo usada pelo pai ou por seu advogado para criar um espetáculo emocional. Ninguém me manipulou, rebateu Sofia com firmeza surpreendente. Eu vim porque descobri que minha mãe e meu tio Renato estão mentindo. Eles não querem cuidar do meu pai, eles só querem o dinheiro dele. A sala explodiu em comentários. Renato Peixoto ficou visivelmente pálido, enquanto Luciana sussurrava algo urgente para seu advogado. O juiz Fontes, após um momento de reflexão, fez um gesto inesperado. Desceu de seu assento elevado e aproximou-se de Sofia, agachando-se para ficar na altura da menina. Sofia, disse ele com voz baixa, mas audível na sala silenciosa. Você sabe o que significa estar em um tribunal? Sabe que deve falar apenas a verdade aqui? Sei sim, senhor juiz, respondeu ela séria. Papai sempre me ensinou que mentir é errado, e é por isso que estou aqui, para impedir que mentiras machuquem meu pai. O juiz Fontes olhou nos olhos da menina por alguns segundos, e para espanto geral, assentiu. Muito bem, Sofia. Vou permitir que você fale. Mas primeiro, preciso perguntar ao seu pai se ele concorda com isso. Todos os olhares se voltaram para Eduardo Peixoto. Com um visível esforço, ele se endireitou na cadeira de rodas e com voz fraca, mas firme, declarou: Minha filha sempre foi minha voz quando eu não conseguia falar por mim mesmo. Confio nela mais do que em qualquer adulto nesta sala. O juiz retornou ao seu assento e bateu o martelo uma vez. Considerando as circunstâncias excepcionais, vou permitir que Sofia Peixoto apresente o que trouxe. 5 minutos, não mais. Em seguida, avaliaremos a relevância do material para o processo. Sofia respirou fundo, ajeitou sua saia do uniforme escolar e olhou diretamente para o juiz. Obrigada, senhor juiz. Vou começar contando por que minha mãe e meu tio estão mentindo. Nesse momento, Eduardo observava sua filha com um misto de orgulho e preocupação. Seu estado de saúde havia se deteriorado nos últimos meses devido a uma condição neurológica rara, mas sua mente permanecia lúcida. Ele sabia o que estava em jogo, não apenas sua fortuna, mas principalmente o futuro de Sofia. Na primeira fila, Luciana remexia-se, inquieta. O plano parecia tão perfeito quando ela o concebeu. Reaproximar-se da filha que abandonara, fingir preocupação com o ex-marido debilitado e, finalmente, ter acesso aos milhões que sempre achou que merecia. Agora, olhando para aquela menina determinada, começava a perceber que subestimara gravemente a filha que mal conhecia. Ao lado de Eduardo, o Dr. Paulo Andrade observava a cena com assombro. Em 30 anos de carreira, nunca havia presenciado nada parecido. A pequena Sofia, com sua pasta colorida e olhar franco, estava prestes a mudar o curso daquele processo de maneira que nenhum advogado experiente conseguiria. O clima na 10ª Vara de Família do Fórum João Mendes havia mudado completamente. O que deveria ser uma audiência formal transformava-se agora em algo inédito, com uma protagonista improvável de apenas 7 anos de idade, disposta a lutar com todas as suas forças pelo pai que tanto amava. Enquanto Sofia organizava os documentos em sua pasta colorida, sua mente voltava 3 anos atrás, quando tudo era diferente em sua vida. Sofia tinha apenas 4 anos quando Luciana decidiu deixar a família. Naquela noite chuvosa de março,
A pequena acordou com o som de vozes alteradas vindas da sala do apartamento duplex nos Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Eu não aguento mais esta vida, Eduardo. Casei com um visionário e acabei com um workaholic, gritava Luciana enquanto fechava uma mala de grife. Você tem ideia de quantos eventos sociais perdi este mês porque você estava ocupado com suas reuniões? Eduardo, com olheiras profundas após semanas desenvolvendo um novo software que revolucionaria o mercado financeiro, tentava manter a voz baixa. Luciana, temos uma filha. Pense em Sofia. Ela precisa de você. Sofia tem babás, professores particulares e você, o pai perfeito, rebateu Luciana com sarcasmo. Ricardo Monteiro me convidou para passar uma temporada em Paris. Vou redescobrir quem eu sou, longe desse ambiente sufocante. Ricardo Monteiro, o fotógrafo, você está me deixando por ele? Eduardo parecia incrédulo. Estou deixando esta vida por mim mesma. Sofia ficará bem. Você tem dinheiro suficiente para contratar quantas babás forem necessárias. Sofia, escondida atrás da porta, abraçava seu coelho de pelúcia com força. Não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que sua mãe estava indo embora. Quando a porta do apartamento bateu, Sofia correu para o pai que a abraçou fortemente, ambos chorando em silêncio. Nos dias seguintes, Eduardo reorganizou completamente sua vida. Reduziu sua carga de trabalho, começou a levar e buscar Sofia na escola, aprendeu a fazer tranças no cabelo da filha, a preparar café da manhã nutritivo e a identificar quando a febre da pequena era emocional ou física. Durante o primeiro ano, Luciana ligava ocasionalmente, enviava presentes caros de cidades europeias diferentes, mas nunca perguntava como Sofia estava realmente. As ligações foram ficando mais raras, até cessarem por completo. Foi nesse período que Sofia e Eduardo desenvolveram rituais que fortaleciam seu vínculo. Às sextas-feiras, tinham noite de pizza e filme, no home theater da cobertura. Aos domingos, passeavam no Parque Ibirapuera, onde Eduardo ensinava Sofia a andar de bicicleta. E todas as noites, sem exceção, ele lia histórias para ela, muitas vezes inventando contos sobre uma princesa guerreira chamada Sofia, que protegia seu reino com inteligência e bondade. A vida seguiu assim, tranquila e feliz para pai e filha, até outubro do ano passado, quando Eduardo começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Tudo começou com pequenos esquecimentos e dificuldades de equilíbrio que ele atribuía ao cansaço. Mas numa manhã de domingo, durante o passeio no parque, Eduardo caiu subitamente, assustando Sofia. Após uma bateria de exames veio o diagnóstico: Síndrome de Machado-Joseph, uma doença neurodegenerativa rara. O médico explicou que a condição afetaria progressivamente os movimentos de Eduardo, mas sua mente permaneceria intacta. Ele continuaria sendo o mesmo por dentro, apenas com limitações físicas crescentes. Quanto tempo eu tenho, doutor? Perguntou Eduardo enquanto Sofia brincava na sala de espera, alheia à gravidade da conversa. É difícil precisar. A doença progride de forma diferente em cada paciente. Alguns vivem décadas com sintomas administráveis, outros têm uma progressão mais rápida. O importante é iniciarmos o tratamento imediatamente e adaptarmos sua rotina gradualmente. Eduardo saiu do consultório determinado a lutar. Contratou os melhores especialistas, iniciou fisioterapia intensiva e adaptou o apartamento para suas novas necessidades. Mas, acima de tudo, decidiu que Sofia não sofreria com sua condição. Princesa, disse ele uma noite enquanto a colocava na cama, o papai precisa te contar uma coisa importante. Lembra quando a Moana descobriu que precisava salvar sua ilha? Ela ficou com medo, mas seguiu em frente. Sim, e ela conseguiu, respondeu Sofia, animada. Exatamente. Agora o papai está como a ilha da Moana. Tenho uma doença que vai fazer meu corpo ficar um pouquinho mais fraco com o tempo. Às vezes, vou precisar de ajuda para andar ou pegar coisas. Sofia olhou para o pai com seus grandes olhos castanhos. Você vai ficar bem, papai? Vou, meu amor. Minha cabeça vai continuar funcionando perfeitamente. Vou continuar sendo o seu pai, te ajudando com a lição, contando histórias e te amando mais que tudo. Só vou precisar de um pouco mais de ajuda em algumas coisas. Tudo bem? Sofia abraçou o pai com força. Tudo bem.
Eu posso te ajudar também. E assim foi. Nos meses seguintes, enquanto a condição de Eduardo piorava fisicamente, o vínculo entre pai e filha se fortalecia ainda mais. Sofia aprendeu a estar atenta às necessidades do pai, tornando-se seus olhos extras quando ele não conseguia enxergar algo, ou suas mãos extras quando ele deixava cair objetos. Nas sessões de fisioterapia, Sofia estava sempre presente, incentivando o pai como uma pequena treinadora. Mais um pouquinho, papai, você consegue. E à noite, era ela quem lia histórias para ele, invertendo os papéis com naturalidade. Eduardo continuou administrando suas empresas de casa, adaptando-se à nova realidade. Tinha reuniões por videoconferência e contava com uma equipe leal que vinha ao apartamento quando necessário. Sofia frequentemente estava por perto, absorvendo termos de negócios e tecnologia que crianças de sua idade normalmente desconheceriam. A vida seguia seu curso adaptado até que, 3 meses atrás, Luciana reapareceu inesperadamente. Sofia estava voltando da escola com Dona Zélia, a governanta que cuidava dela quando Eduardo estava em tratamento, quando encontrou a mãe na porta do edifício. Sofia, meu amor, como você cresceu! Exclamou Luciana, abrindo os braços para a filha. Sofia congelou, olhando para aquela mulher elegante que conhecia apenas por fotos. Dona Zélia, protetora como sempre, colocou-se entre as duas. Senhora Luciana, que surpresa! O senhor Eduardo não mencionou sua visita. Ele não sabe ainda. Queria fazer uma surpresa, respondeu Luciana sem tirar os olhos de Sofia. Minha filha, você não vai dar um abraço na mamãe? Sofia deu um passo para trás, agarrando-se à mão de Dona Zélia. Minha mãe foi embora há muito tempo, disse com voz baixa. Luciana forçou um sorriso compreensivo. Eu sei, querida. Mamãe precisava encontrar seu caminho, mas agora estou de volta para sempre. Nos dias seguintes, Luciana instalou-se em um apartamento próximo e começou uma campanha para reconquistar a filha. Presentes caros, passeios no shopping, promessas de viagens internacionais. Eduardo, inicialmente cético, permitiu as visitas acreditando que seria bom para Sofia ter a mãe de volta. O que ninguém percebeu foi como Luciana sutilmente coletava informações sobre a condição de Eduardo e seus negócios. Em cada visita, fazia perguntas aparentemente inocentes a Sofia e aos funcionários da casa. Seu pai ainda consegue assinar documentos sozinho? Ou quem cuida das empresas quando ele está em tratamento? Eram perguntas frequentes, disfarçadas de preocupação maternal. Foi numa dessas visitas que Sofia, voltando do banheiro, ouviu uma conversa telefônica da mãe que mudaria tudo. Renato, está tudo encaminhado. O laudo médico que conseguimos sugere incapacidade total. Com o testemunho do enfermeiro que subornamos, o juiz não terá escolha a não ser conceder a curatela. Sim, sei que prometemos dividir a administração das empresas, mas precisamos ser cuidadosos. A menina? Não se preocupe com ela, é só uma criança. Depois que tivermos o controle, podemos matriculá-la em um internato na Suíça ou algo assim. Sofia permaneceu imóvel, o coração acelerado. Seu tio Renato, irmão de seu pai, estava envolvido. O mesmo tio que raramente os visitava e que sempre parecia ressentido com o sucesso de Eduardo. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, Sofia deslizou para fora da cama e pegou o celular que a mãe havia esquecido na mesa de centro durante a visita. Com a habilidade de uma criança da era digital, encontrou facilmente as mensagens trocadas entre Luciana e Renato, confirmando o plano de assumir o controle das empresas Peixoto, sob o pretexto de incapacidade de Eduardo. Mais alarmante ainda foram os e-mails entre Luciana e o Dr. Henrique Borges, médico desconhecido que preparava um laudo falso, atestando que Eduardo estava mentalmente incapacitado, contradizendo todos os relatórios legítimos de seus médicos atuais. Com mãos trêmulas, Sofia usou o aplicativo de gravação de voz do celular para registrar a evidência. Enviou cópias para o e-mail que usava para a escola, criado e monitorado por seu pai, e devolveu o aparelho ao mesmo lugar, rezando para que a mãe não percebesse. No dia seguinte, Sofia pediu para visitar o escritório de advocacia de Dr. Paulo Andrade, amigo de longa data e advogado pessoal de Eduardo. Inicialmente relutante,
Dona Zélia acabou cedendo quando a menina disse que precisava entregar um desenho especial para agradecer por ele sempre cuidar dos assuntos legais do pai. No escritório elegante na Avenida Paulista, Sofia surpreendeu o advogado com muito mais que um desenho. Doutor, Paulo, minha mãe e meu tio Renato querem roubar as empresas do meu pai, disse ela sem rodeios, assim que ficaram a sós. E eu tenho provas. O advogado, inicialmente chocado com a abordagem direta, ouviu atentamente enquanto Sofia relatava tudo o que descobrira. Quando ela mostrou as gravações e e-mails salvos, o semblante do homem transformou-se de surpresa em grave preocupação. Sofia, isso é muito sério. Você entende o que está fazendo? Entendo, respondeu ela séria. Estou protegendo meu pai, como ele sempre me protegeu. Dr. Paulo contemplou a pequena à sua frente. Em 30 anos de carreira, nunca tinha visto uma criança de 7 anos agir com tal clareza e determinação. Vamos precisar preparar uma estratégia cuidadosa, disse finalmente. Sua mãe e seu tio já entraram com o pedido de curatela. A audiência está marcada para a próxima semana. Estarei lá, afirmou Sofia, com uma convicção que não deixava espaço para discussão. E vou mostrar ao juiz quem realmente se importa com meu pai. No caminho de volta para casa, enquanto observava o caótico trânsito paulistano pela janela do carro, Sofia pensava no que estava por vir. Tinha apenas 7 anos, mas sentia o peso da responsabilidade em seus pequenos ombros. Seu pai sempre dizia que ela tinha uma alma antiga em um corpo jovem. Agora, essa alma antiga se preparava para a maior batalha de sua curta vida. De volta à sala de audiências, Sofia abriu sua pasta colorida e começou a apresentar suas provas ao juiz Fontes, que a observava com uma mistura de curiosidade e admiração. Meritíssimo. Primeiro quero mostrar que meu pai não está incapacitado mentalmente, como minha mãe e meu tio dizem, falou Sofia com voz clara, tirando alguns papéis da pasta. Estes são os laudos dos médicos verdadeiros do meu pai, o Dr. Joaquim Neves, da Neurologia do Hospital Albert Einstein, e a Dra. Carla Mendes, neurologista do Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Paulo Andrade levantou-se para auxiliar Sofia, aproximando-se respeitosamente. Meritíssimo, confirmo a autenticidade destes documentos, que já constam nos autos. O juiz Fontes examinou os laudos com atenção. Prossiga, Sofia. Os médicos confirmam que meu pai tem uma doença que afeta seus movimentos, mas sua mente continua funcionando perfeitamente, continuou Sofia. Ele só precisa de ajuda física, não mental. Dr. Vilela, advogado de Luciana, interveio rapidamente. Meritíssimo, temos um laudo mais recente do Dr. Henrique Borges, que contradiz essas avaliações. Apresentamos este documento junto com o pedido de curatela. Sofia não se intimidou. Esse Dr. Henrique nunca examinou meu pai de verdade. Ele foi pago pela minha mãe e pelo tio Renato para mentir. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Luciana levantou-se indignada. Isso é absurdo! Como permitem que uma criança faça acusações tão graves? O juiz bateu o martelo. Senhora Luciana, por favor, contenha-se. Sofia, essa é uma acusação muito séria. Você tem alguma prova disso? Sofia assentiu, tirando um pequeno pendrive da pasta. Tenho sim, senhor juiz. Neste pendrive estão as gravações que fiz do celular da minha mãe. Ela estava conversando com meu tio Renato sobre como conseguiram um laudo falso e como planejavam me mandar para um internato na Suíça depois que assumissem o controle das empresas do meu pai. O semblante do juiz Fontes tornou-se mais grave. Ele fez um sinal para que o oficial de justiça pegasse o pendrive. Isso é uma invasão de privacidade, protestou o Dr. Vilela. Qualquer gravação obtida sem consentimento não pode ser aceita como prova. O Dr. Paulo Andrade interveio. Meritíssimo, gostaria de lembrar que, de acordo com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, a inviolabilidade de comunicações telefônicas pode ser excetuada por ordem judicial em casos específicos. Além disso, jurisprudência recente tem aceitado gravações realizadas por uma das partes da conversa como prova legítima, especialmente em casos que envolvem proteção de vulneráveis. O juiz assentiu. Vou admitir a gravação preliminarmente, com ressalvas quanto à sua legalidade, que será analisada posteriormente. Oficial, por favor, prepare o equipamento para ouvirmos o conteúdo.
Enquanto o oficial de justiça conectava o pendrive a um computador, Sofia continuou sua apresentação. Também trouxe meu boletim escolar, disse ela, entregando alguns papéis coloridos. Eu nunca tirei menos que 9,5 em nenhuma matéria. E meu pai sempre me ajuda com a lição de casa, mesmo quando está cansado dos tratamentos. Uma pessoa que não consegue pensar direito não poderia me ensinar matemática avançada e inglês, poderia? O juiz examinou o boletim, impressionado. Realmente são notas excepcionais, Sofia. E aqui está uma carta da diretora da minha escola, a doutora Beatriz Campos. Continuou Sofia, entregando outro documento. Ela confirma que meu pai participa de todas as reuniões de pais, mesmo tendo que ir de cadeira de rodas nas últimas vezes. Ele nunca faltou a nenhuma apresentação minha, nem mesmo quando estava com dor. O juiz leu a carta com atenção, enquanto Luciana remexia-se desconfortavelmente em sua cadeira. Renato mantinha o olhar fixo no chão, evitando contato visual com qualquer pessoa na sala. Nesse momento, o oficial de justiça sinalizou que o equipamento estava pronto. O juiz Fontes ordenou: "Vamos ouvir a gravação." A voz de Luciana preencheu a sala, cristalina. "Renato, está tudo encaminhado. O laudo médico que conseguimos sugere incapacidade total. Com o testemunho do enfermeiro que subornamos, o juiz não terá escolha a não ser conceder a curatela. A menina? Não se preocupe com ela, é só uma criança. Depois que tivermos o controle, podemos matriculá-la em um internato na Suíça ou algo assim." O rosto de Luciana empalideceu. Renato levantou-se abruptamente, como se fosse sair da sala, mas o olhar severo do juiz o fez retornar ao seu lugar. "Há mais gravações", disse Sofia com voz firme. "E também e-mails entre minha mãe e esse médico falso, combinando o que deveria estar no laudo e quanto ele receberia pelo serviço." O juiz Fontes respirou fundo, claramente perturbado pelo que acabara de ouvir. "Continuaremos com a análise detalhada dessas provas. Mas antes, Sofia gostaria de saber, você tem mais alguma coisa a apresentar?" Sofia assentiu, tirando um objeto da pasta que emocionou imediatamente a todos na sala. Um pequeno diário encapado com tecido florido. "Este é meu diário, senhor juiz. Aqui eu escrevo tudo o que acontece comigo e com meu pai desde que aprendi a escrever. Posso ler algumas partes para o senhor?" O juiz, visivelmente tocado pela determinação da pequena, concordou com um aceno de cabeça. Sofia abriu o diário em uma página marcada com um adesivo de estrela. "Dia 15 de maio, ano passado. Hoje o papai me levou ao Museu do Futebol, mesmo estando com dor nas pernas. Ele disse que promessa é dívida, e ele tinha prometido me levar quando eu tirasse 10 em matemática. No meio do passeio, ele precisou sentar várias vezes, mas sempre sorria para mim. Um segurança do museu viu que ele estava cansado e nos emprestou uma cadeira de rodas. Foi a primeira vez que vi o papai usando uma, mas ele transformou aquilo em brincadeira, dizendo que podíamos fazer corridas pelos corredores quando ninguém estivesse olhando. À noite, ele me explicou sobre sua doença. Disse que seu corpo vai ficar mais fraco, mas sua cabeça continuará funcionando bem. Prometi a ele que serei seus braços e pernas quando ele precisar. Ele chorou e disse que sou a melhor filha do mundo." Sofia virou algumas páginas e continuou. "Dia 10 de dezembro, ano passado. Hoje foi o festival de Natal da escola. Papai estava na primeira fila, mesmo tendo que usar a cadeira de rodas o tempo todo agora. Quando cantei meu solo, vi que ele estava chorando de orgulho. Depois todos os pais foram convidados para um coquetel, mas tinha muitas escadas. 2 pais de colegas meus ajudaram a carregar a cadeira do papai. Ele agradeceu e conversou com todos sobre tecnologia e negócios. Ninguém tratou ele como se fosse burro ou doente da cabeça. Todos o respeitam muito." A sala permanecia em completo silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Sofia continuou para uma entrada mais recente. "Dia 28 de abril deste ano. Mamãe voltou depois de 3 anos. Apareceu de repente dizendo que sentiu minha falta. Trouxe presentes caros. Não contei para ela, mas dei a boneca importada que ela trouxe para a filha da dona Zélia. Não quero brinquedos. Quero que ela vá embora de novo. Ela faz muitas perguntas sobre os remédios do papai e sobre quem visita nossa casa. Hoje ouvi ela no telefone com o tio Renato.
Eles estavam falando que vão tomar as empresas do papai e me mandar para longe. Estou com medo, mas não vou deixar isso acontecer. Amanhã vou falar com o Dr. Paulo. Ele sempre ajudou o papai e vai nos ajudar agora. Ao terminar a leitura, Sofia fechou o diário e olhou diretamente para o juiz Fontes. Senhor juiz, meu pai não está doente da cabeça. Ele só precisa de ajuda para se movimentar. Minha mãe abandonou a gente há 3 anos e só voltou quando soube do dinheiro. Meu tio Renato sempre teve inveja do meu pai e agora quer ficar com tudo que ele construiu. Eles não se importam comigo nem com meu pai. Por favor, não deixe eles levarem meu pai de mim. O silêncio na sala era absoluto. Eduardo Peixoto tinha lágrimas nos olhos, olhando para a filha com indisfarçável orgulho. Luciana mantinha o olhar baixo, enquanto seus advogados cochichavam freneticamente, tentando desenvolver uma estratégia para contornar o desastre que se abatia sobre seu caso. O juiz Fontes recompôs-se e falou com voz serena. Sofia, você demonstrou uma coragem e clareza que muitos adultos nesta sala não possuem. Agradeço por compartilhar seu diário conosco. Virando-se para os advogados, ele continuou. Em vista das gravações apresentadas e do teor extremamente sério das acusações, determino a suspensão temporária desta audiência. Ordeno uma investigação imediata sobre a autenticidade do laudo apresentado pelo Dr. Henrique Borges e sobre as alegações de suborno mencionadas na gravação. Dr. Vilela levantou-se rapidamente. Excelência, minha cliente rejeita veementemente essas acusações infundadas. A gravação pode ter sido manipulada, e estamos falando de alegações feitas por uma criança de 7 anos, claramente influenciada pelo pai. Uma investigação determinará a veracidade das provas, respondeu o juiz com firmeza. Enquanto isso, determino que seja realizada uma avaliação médica independente do Sr. Eduardo Peixoto por uma junta médica nomeada pelo tribunal, bem como uma avaliação psicológica da menor Sofia Peixoto, para verificarmos se há qualquer indício de manipulação ou coação. Sofia olhou para o pai preocupada. Eduardo fez um pequeno gesto de assentimento, tranquilizando-a silenciosamente. A audiência será retomada em 1 semana, após a conclusão das avaliações e investigações preliminares, concluiu o juiz Fontes. Até lá, mantenha o status quo atual. O Sr. Eduardo Peixoto continua responsável por seus bens, com o acompanhamento já existente de seu assistente pessoal para questões de mobilidade. A menor Sofia permanecerá sob os cuidados do pai, com direito a visitas supervisionadas da mãe, desde que não haja objeção da criança. Batendo o martelo, o juiz encerrou a sessão, mas não sem antes dirigir um último olhar para Sofia, que agora guardava cuidadosamente seu diário e demais documentos na pasta colorida. Senhorita Sofia, chamou ele, quando quase todos já deixavam a sala. Em 30 anos como juiz, esta foi a defesa mais sincera e corajosa que já presenciei em meu tribunal. Sofia sorriu timidamente. Obrigada, senhor juiz. Meu pai sempre diz que a verdade não precisa de enfeites para brilhar. O juiz assentiu impressionado. Seu pai é um homem sábio e muito afortunado por ter você. Enquanto Eduardo era conduzido para fora da sala em sua cadeira de rodas, com Sofia ao seu lado, seguros pelos olhares hostis de Luciana e Renato, ambos sabiam que aquela batalha estava apenas começando. As provas eram contundentes, mas adversários desesperados podiam ser perigosos. Sofia segurou firmemente a mão do pai enquanto caminhavam pelo corredor do tribunal, ciente de que os próximos dias seriam desafiadores. Repórteres já se aglomeravam no saguão, ansiosos por detalhes do caso, que começava a ser chamado de A Pequena Advogada nas redes sociais. Você foi incrível lá dentro, princesa, sussurrou Eduardo, com a voz embargada pela emoção. Só falei a verdade, papai, respondeu Sofia com simplicidade, como você sempre me ensinou. O que nenhum dos dois percebeu enquanto deixavam o tribunal foi o olhar carregado de fúria que Renato lançou em sua direção, nem o celular de Luciana digitando freneticamente uma mensagem para um contato identificado apenas como Plano B. Na manhã seguinte à audiência, o caso da pequena advogada dominava os noticiários de São Paulo. Jornais, programas de televisão e redes sociais
não falavam de outra coisa. O vídeo da pequena Sofia enfrentando advogados experientes havia vazado e se tornara viral, gerando uma onda de apoio ao que muitos chamavam de a defesa mais pura da justiça. Sofia, no entanto, estava alheia a toda essa atenção enquanto se preparava para ir à escola. No amplo apartamento da família Peixoto, Dona Zélia trançava cuidadosamente o cabelo da menina. Você tem certeza que quer ir à escola hoje, meu bem? Seu pai disse que você pode ficar em casa se preferir, comentou a governanta preocupada. Tenho prova de ciências hoje, Dona Zélia. Não posso faltar, respondeu Sofia com naturalidade, como se o dia anterior tivesse sido completamente normal. Eduardo observava a filha da porta do quarto, apoiado em sua cadeira de rodas. Seus olhos refletiam uma mistura de orgulho e preocupação. Desde que retornaram do tribunal, ele vinha se perguntando se não havia exposto demais a pequena àquela situação. Sofia, chamou ele suavemente. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa que esteja sentindo, não é? Sobre ontem, sobre a mamãe, sobre tudo isso. Sofia terminou de arrumar seu material na mochila de unicórnios e aproximou-se do pai. Estou bem, papai. Só estou um pouco nervosa com a prova. A professora Mariana disse que vai cair tudo sobre o sistema solar. Eduardo sorriu, percebendo a estratégia da filha de desviar do assunto. Tenho certeza que você vai se sair muito bem. Plutão ainda é seu planeta favorito, mesmo depois de ser rebaixado? Sempre será, respondeu Sofia com um sorriso cúmplice. Era uma piada interna entre eles desde que Eduardo lhe explicara sobre a reclassificação de Plutão como planeta anão. O motorista particular, seu Antônio, já esperava para levar Sofia à escola. Eduardo insistira em contratar segurança adicional após os eventos recentes. E agora um guarda discreto acompanharia o motorista em todos os trajetos com a menina. Tenha um ótimo dia, princesa. Estarei aqui quando você voltar, disse Eduardo, beijando a testa da filha. Promete descansar enquanto estou fora? A fisioterapeuta vem hoje, não é? Eduardo assentiu, tocado pela constante preocupação de Sofia com seu bem-estar. Mesmo em meio ao turbilhão que enfrentavam, era ela quem frequentemente o lembrava de seus medicamentos e exercícios. O caminho até o Colégio Horizonte, uma das escolas mais prestigiadas de São Paulo, foi tranquilo. Sofia observava pela janela do carro o movimentado trânsito da capital, perdida em pensamentos. Só quando chegaram ao imponente prédio da escola, ela notou algo diferente. Vários carros de reportagem estacionados próximos ao portão. Não gosto disso, senhorita Sofia, murmurou seu Antônio, desligando o motor a uma distância segura. Esses repórteres não têm limites. Vamos entrar pelo acesso lateral, sugeriu o segurança, um homem de aparência séria chamado Rodrigo. Já falei com a coordenação da escola ontem à noite. Eles estão preparados. Sofia assentiu, agarrando sua mochila com força. Pela primeira vez desde o início daquela situação, sentiu um frio na barriga que não tinha nada a ver com a prova de ciências. Conseguiram entrar sem serem notados pelos repórteres, mas o alívio durou pouco. Assim que Sofia pisou no corredor principal, percebeu que algo havia mudado. Colegas que normalmente a cumprimentavam animadamente, agora a observavam com curiosidade, alguns cochichando entre si. Professores lançavam olhares de preocupação e simpatia. Sofia, uma voz familiar a chamou. Era Lucas, seu melhor amigo desde o jardim de infância, correndo em sua direção. Você tá famosa, saiu até no Jornal Nacional. Antes que Sofia pudesse responder, a coordenadora pedagógica, senhora Wanda, aproximou-se rapidamente. Sofia, querida, pode me acompanhar até a sala da diretora? Ela gostaria de conversar com você antes do início das aulas. Lucas fez uma careta de quem sabia que isso não era bom sinal. Mas Sofia apenas assentiu e seguiu a coordenadora pelos corredores silenciosos. Na elegante sala da diretora Beatriz Campos, Sofia encontrou não apenas a diretora, mas também a psicóloga da escola, doutora Márcia, e uma mulher que não conhecia, usando um terno formal. Bom dia, Sofia, cumprimentou a diretora com um sorriso tenso. Como você está se sentindo hoje? Bem, obrigada, respondeu Sofia simplesmente, observando a estranha com curiosidade. Esta é a doutora Cíntia Novaes, apresentou a diretora. Ela é a psicóloga nomeada pelo tribunal para fazer sua avaliação.
conforme determinado pelo juiz Fontes. Sofia piscou surpresa. Não esperava que a avaliação acontecesse tão rapidamente, e muito menos na escola. Olá, Sofia, disse a doutora Cíntia com voz suave. Sei que tudo isso parece assustador, mas estou aqui apenas para conversar um pouco. Não é um teste, não há respostas certas ou erradas. Só quero conhecer você melhor, pode ser? Sofia assentiu, sentando-se na cadeira indicada. A diretora e a psicóloga da escola se retiraram, deixando-a a sós com a avaliadora do tribunal. A conversa durou quase 1 hora. A doutora Cíntia fez perguntas sobre sua rotina com o pai, sobre como ela se sentia em relação à doença dele, sobre a volta repentina da mãe. Sofia respondeu a tudo com a mesma clareza e honestidade que demonstrara no tribunal. Quando a psicóloga pediu que desenhasse sua família, Sofia desenhou a si mesma ao lado do pai, em sua cadeira de rodas, Dona Zélia sorrindo ao fundo, e um pequeno ponto distante que, explicou depois, era sua mãe, indo embora de novo. Ao final da sessão, a doutora Cíntia guardou suas anotações e olhou nos olhos de Sofia. Você é uma menina muito especial, Sofia. A psicóloga pareceu momentaneamente surpresa com a franqueza da pergunta, mas respondeu com igual honestidade. Vou dizer ao juiz exatamente o que observei. Uma criança extraordinariamente madura para sua idade, com uma ligação profunda e saudável com seu pai e uma compreensão notável da situação que está enfrentando. Quando Sofia finalmente chegou à sala de aula, a professora Mariana já havia iniciado a explicação sobre a prova. Obrigada pela sua sinceridade. A senhora vai dizer ao juiz que não estou sendo manipulada pelo meu pai? Perguntou Sofia diretamente. Todos os olhares se voltaram para ela quando entrou, causando um momento de constrangimento que a professora habilmente dissipou, continuando sua explicação como se nada tivesse acontecido. Durante o intervalo, Sofia sentou-se sozinha em um canto do pátio, evitando os olhares curiosos e as perguntas que sabia que viriam se juntasse aos outros alunos. Estava quase terminando seu lanche quando percebeu alguém se aproximando. Era Bianca, uma das meninas mais populares da classe. É verdade que você falou com um juiz de verdade? Perguntou Bianca, sentando-se ao lado de Sofia sem pedir permissão. Sim, respondeu Sofia, guardando sua lancheira. E que sua mãe quer roubar o dinheiro do seu pai. Sofia respirou fundo, sentindo o rosto esquentar. Minha mãe e meu tio querem controlar as empresas do meu pai, dizendo que ele não consegue mais tomar decisões sozinho, o que não é verdade. Bianca arregalou os olhos. Uau, parece coisa de novela. Não é nada legal quando acontece de verdade, respondeu Sofia, levantando-se para ir embora. Espera, chamou Bianca. As meninas e eu estávamos pensando, você quer sentar com a gente na hora do almoço? Minha mãe também foi embora quando eu era pequena. Não é a mesma coisa, mas sei como é difícil. O gesto inesperado de solidariedade pegou Sofia de surpresa. Ela estava prestes a responder quando viu a diretora Beatriz aproximando-se rapidamente, com expressão preocupada. Sofia, querida, preciso que você venha comigo, disse a diretora. Seu tom tentando soar casual, mas claramente tenso. Aconteceu alguma coisa, diretora? Perguntou Sofia, imediatamente alerta. Sua mãe está na recepção. Ela veio buscá-la para um compromisso. Sofia sentiu um calafrio. Mas eu não tenho nenhum compromisso hoje. E meu pai não falou nada sobre a mamãe vir me buscar. A diretora assentiu, colocando uma mão protetora no ombro da menina. Foi exatamente o que pensei. Já ligamos para seu pai e para o Dr. Paulo Andrade. Eles pediram que você permanecesse na escola até que seu motorista venha buscá-la. Luciana aguardava na recepção impecavelmente vestida e visivelmente irritada por ter seu pedido questionado. Quando viu a diretora retornando sem Sofia, seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria mal contida. Onde está minha filha? Tenho uma consulta médica agendada para ela. Senhora Luciana, respondeu a diretora com firmeza profissional. Conforme expliquei, não temos registro de nenhuma autorização para a saída de Sofia hoje. Nossa política é clara. Sem autorização prévia dos responsáveis cadastrados, não podemos liberar nenhum aluno. Eu sou a mãe dela, exclamou Luciana, elevando a voz. Tenho direitos. Certamente, concordou a diretora, mantendo a compostura.
No entanto, no cadastro escolar, o Sr. Eduardo consta como único responsável legal. Se a senhora deseja alterar esse status, precisará apresentar uma determinação judicial. Luciana estreitou os olhos. Isso é um absurdo. Estou tentando me reconectar com minha filha e vocês estão dificultando tudo. Nesse momento, a doutora Cíntia, que ainda estava na escola finalizando suas anotações, aproximou-se ao ouvir a discussão. Senhora Mendonça, chamou ela, reconhecendo Luciana das descrições do processo. Sou a doutora Cíntia Novaes, psicóloga nomeada pelo tribunal para avaliar Sofia. Luciana pareceu momentaneamente desconcertada pela presença inesperada da profissional. Ah, sim. A avaliação. Como foi? Não posso discutir os detalhes, naturalmente, mas aproveito para informar que tentativas de contato não autorizadas com a menor durante o período de avaliação podem ser interpretadas negativamente pelo tribunal, explicou a psicóloga com tom neutro, mas olhar penetrante. O rosto de Luciana empalideceu ligeiramente. Não estou tentando nada irregular, apenas queria levar minha filha ao médico. Entendo, respondeu a doutora Cíntia. Nesse caso, sugiro que entre em contato com o advogado do Sr. Peixoto para coordenar uma visita supervisionada, conforme determinado pelo juiz Fontes. Percebendo-se encurralada, Luciana ajeitou sua bolsa de grife no ombro e forçou um sorriso. Farei isso. Por favor, digam a Sofia que mamãe passou para dar um beijo. Assim que Luciana deixou o prédio, a diretora trocou um olhar significativo com a psicóloga. Isso foi interessante. Muito, concordou a doutora Cíntia, fazendo anotações adicionais em seu bloco. E extremamente revelador. Na sala da diretoria, Sofia aguardava nervosamente, desenhando planetas em seu caderno para se distrair. Quando a diretora retornou e explicou o que havia acontecido, a menina não pareceu surpresa. Ela está tentando me levar embora antes da próxima audiência, disse Sofia, com uma clareza que novamente impressionou os adultos ao seu redor. Mas ela não vai conseguir. Meu pai e eu estamos preparados. Enquanto isso, no apartamento dos Peixoto, Eduardo finalizava uma ligação tensa com o doutor Paulo Andrade. Eles estão ficando desesperados, Paulo. Primeiro essa tentativa de tirar Sofia da escola, e agora você me diz que estão oferecendo dinheiro para funcionários do hospital falarem contra mim? Fique tranquilo, Eduardo, respondeu o advogado. As evidências estão se acumulando a nosso favor. Cada movimento impensado deles fortalece nosso caso. Ainda assim, estou preocupado com Sofia. Ela é só uma criança, por mais madura que pareça. Isso tudo é peso demais para seus ombros. Ela escolheu carregar esse peso, lembrou Paulo, e está fazendo isso com uma dignidade que muitos adultos não possuem. Concentre-se em sua recuperação e deixe que eu cuido da parte legal. A nova audiência será em 3 dias e estamos bem preparados. Eduardo desligou o telefone e olhou para a fotografia na mesa de cabeceira. Ele e Sofia no Parque Ibirapuera, ambos sorrindo, ela com um sorvete derretendo na mão. A foto havia sido tirada dias antes de seus primeiros sintomas aparecerem. Às vezes, ele se perguntava como teria sido se a doença nunca tivesse se manifestado. Luciana teria voltado? Sofia teria que crescer tão rápido? Seus pensamentos foram interrompidos por uma notificação no celular. Era uma mensagem anônima. Se quiser manter sua filha segura, desista da batalha pela curatela. Alguns acidentes são difíceis de prever. O sangue de Eduardo gelou nas veias. Rapidamente, ele ligou para o segurança que acompanhava Sofia e para o Dr. Paulo Andrade. A batalha acabava de atingir um novo e perigoso patamar. A mensagem anônima recebida por Eduardo transformou completamente o ambiente na residência dos Peixoto. Por recomendação do Dr. Paulo Andrade e do chefe de segurança contratado, Capitão Mendes, um ex-policial militar respeitado, a rotina de Sofia foi alterada drasticamente. A escola concordou em implementar aulas online temporárias, permitindo que a menina permanecesse em casa até a próxima audiência. O apartamento, antes um refúgio de tranquilidade, agora parecia uma fortaleza. Câmeras adicionais foram instaladas, a equipe de segurança foi reforçada. E todos os funcionários passaram por uma nova verificação de antecedentes. Para Sofia, no entanto, a situação foi apresentada como uma precaução padrão.
Por que não posso mais ir para a escola, papai? Perguntou ela na manhã seguinte, enquanto se preparava para sua primeira aula online. Eduardo, sentado em sua cadeira adaptada próximo à mesa de estudos da filha, escolheu suas palavras cuidadosamente. Lembra quando assistimos Moana, e ela precisou ficar na ilha por um tempo para se preparar antes da grande jornada? Sofia assentiu, ajustando o computador. É mais ou menos isso. Temos uma audiência importante em alguns dias, e achamos melhor você se concentrar, longe de toda aquela confusão com jornalistas e curiosos. A menina olhou para o pai com aqueles olhos perspicazes que pareciam enxergar além das palavras. Foi a mamãe, não foi? Ela tentou me levar da escola ontem. Eduardo suspirou. Era impossível subestimar a percepção de Sofia. Sim, princesa, e isso não foi legal. Até resolvermos tudo no tribunal, é melhor mantermos uma rotina mais protegida. Sofia ponderou por um momento, depois assentiu com maturidade. Tudo bem, mas promete que vamos voltar ao parque depois que ganharmos? Prometo, respondeu Eduardo, comovido pela confiança inabalável da filha na vitória. Enquanto Sofia iniciava sua aula online com a professora Mariana, Eduardo retirou-se para seu escritório, onde o Dr. Paulo Andrade e o Capitão Mendes o aguardavam. A perícia técnica confirmou que a mensagem foi enviada de um celular pré-pago, adquirido em uma banca de jornal no centro da cidade, informou o Capitão Mendes, um homem de meia-idade com postura militar, mesmo em trajes civis. Não havia câmeras de segurança no local, e a compra foi feita em dinheiro. Clássico, comentou Paulo, ajustando os óculos. Impossível rastrear, mas isso mesmo já é uma evidência em si. Amadores ameaçam, profissionais agem. Está sugerindo que não devo me preocupar? Questionou Eduardo, sua voz tensa. Pelo contrário, respondeu Paulo, estou sugerindo que a ameaça vem de alguém desesperado, provavelmente tentando assustar você para desistir do processo. É precisamente por isso que devemos tomar todas as precauções, mas também entender que isso demonstra que estamos vencendo. Incorporamos a mensagem ao processo e solicitamos uma audiência de emergência com o juiz Fontes, continuou o advogado. Ele negou a antecipação da audiência já marcada, mas emitiu uma ordem restritiva contra Luciana e Renato, proibindo-os de se aproximarem de você ou de Sofia fora dos horários de visita supervisionada. Eduardo assentiu, sentindo um leve alívio. E quanto à junta médica, alguma notícia? Sim, e são boas, respondeu Paulo, permitindo-se um pequeno sorriso. A avaliação foi concluída ontem. 3 neurologistas independentes confirmaram o diagnóstico original. Sua condição afeta apenas os movimentos, não suas capacidades cognitivas ou decisórias. E a avaliação de Sofia? A doutora Cíntia finalizou seu relatório esta manhã. Não tive acesso ao documento completo ainda, mas ela me adiantou que encontrou 0 indícios de manipulação parental. Pelo contrário, destacou a maturidade excepcional e autêntica preocupação com o bem-estar paterno demonstradas por Sofia. Um peso invisível pareceu se levantar dos ombros de Eduardo. Pela primeira vez em dias, ele permitiu-se um momento de esperança. E o laudo falso? Conseguiram provar? Melhor ainda, respondeu Paulo, com um brilho de satisfação nos olhos. O doutor Henrique Borges desapareceu misteriosamente após ser intimado a depor. Seu consultório foi esvaziado durante a noite e seu celular está desligado. A fuga fala por si só. Isso é ótimo para nosso caso, complementou o Capitão Mendes. Mas também indica que estamos lidando com pessoas que não hesitam em agir nas sombras. Minha recomendação é manter o protocolo de segurança máxima, até a resolução completa do processo. A conversa foi interrompida por uma suave batida na porta. Era Dona Zélia, anunciando que Sofia havia terminado sua aula e perguntava se podia almoçar com o pai. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso no bairro do Itaim Bibi, Luciana Mendonça caminhava de um lado para outro, o rosto contraído de fúria. Renato Peixoto, sentado no sofá de design italiano, parecia igualmente tenso, mas mantinha uma fachada mais composta. Uma ordem restritiva. Você tem ideia do que isso significa para minha imagem? Esbravejava Luciana. As pessoas estão me tratando como uma criminosa. Acalme-se, respondeu Renato, servindo-se de mais uma dose de uísque, apesar de ser apenas meio-dia.
Nosso advogado está elaborando uma contranarrativa. Vamos alegar que Eduardo está usando a própria filha como escudo, prejudicando-a emocionalmente. E você acha que isso vai funcionar depois daquela gravação? Depois do fiasco do médico que você arranjou? Luciana jogou um jornal na direção de Renato. A manchete era clara. Pequena advogada, a menina que está comovendo o Brasil. Precisamos de uma nova estratégia, disse Renato, após um momento de reflexão. O público está contra nós. O juiz está inclinado a favorecer Eduardo, e aquela pirralha é mais esperta do que esperávamos. O que sugere, então, desistir de 300 milhões em ações e propriedades? Questionou Luciana com sarcasmo. Não, respondeu Renato, um brilho perigoso em seus olhos. Sugiro uma negociação direta. No dia seguinte, durante o café da manhã, Eduardo recebeu um e-mail de Renato com um pedido surpreendente. Um encontro particular, sem advogados, para resolver as coisas como família. O local sugerido era o restaurante do Hotel Unique, conhecido por sua discrição e clientela exclusiva. É obviamente uma armadilha, opinou o Dr. Paulo, quando Eduardo o consultou por telefone. Eles estão desesperados e buscando um acordo fora dos tribunais. Ou uma oportunidade de me pressionar pessoalmente, ponderou Eduardo. Mas talvez seja nossa chance de entender o que realmente querem. Após muita discussão e contra a recomendação inicial de sua equipe jurídica, Eduardo decidiu aceitar o encontro, mas com condições estritas. Seria em seu próprio apartamento, com segurança presente, e tudo seria gravado legalmente, com o conhecimento de todos os presentes. Para surpresa de Eduardo, Renato aceitou os termos quase imediatamente. Na tarde designada, o clima no apartamento dos Peixoto era de tensa expectativa. Sofia havia sido levada para passar algumas horas na casa de sua amiga Bianca, acompanhada por Dona Zélia e um segurança. Eduardo não queria que a filha testemunhasse o encontro, independentemente do resultado. Às 15h em ponto, o interfone anunciou a chegada de Renato e Luciana. Eduardo, em sua cadeira de rodas, posicionou-se na sala de estar, com o capitão Mendes discretamente presente em um cômodo adjacente, e câmeras instaladas com o conhecimento dos visitantes. Quando o elevador privativo abriu diretamente na cobertura, Renato entrou primeiro, trajando um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Luciana o seguia, elegante como sempre, mas com olheiras que a maquiagem cara não conseguia disfarçar completamente. Eduardo, cumprimentou Renato com um aceno formal. Obrigado por nos receber. Vamos direto ao ponto, respondeu Eduardo dispensando formalidades. O que vocês querem? Renato sentou-se no sofá em frente a Eduardo, enquanto Luciana permaneceu de pé, observando o apartamento que um dia chamara de lar. Queremos encerrar este circo, começou Renato abrindo sua pasta. Esta situação não está beneficiando ninguém. A imprensa está nos devorando vivos. Sofia está sendo exposta desnecessariamente. E você está gastando energia que deveria usar para cuidar de sua saúde. Concordo com a parte sobre Sofia, respondeu Eduardo. Foi por isso que aceitei este encontro, mas discordo que a solução seja entregar o controle das minhas empresas para vocês. Não estamos mais falando de controle total, interveio Luciana, finalmente sentando-se. Estamos propondo um acordo. Renato retirou um documento da pasta e o entregou a Eduardo. Uma proposta justa, você mantém o controle operacional das empresas com supervisão médica regular. Luciana recebe a guarda compartilhada de Sofia, com direito a passar fins de semana alternados com ela. E eu recebo uma posição no conselho administrativo, sem poderes executivos, apenas consultivos. Eduardo examinou o documento com cuidado, seu rosto não revelando suas emoções. E em troca? Em troca, retiramos o pedido de curatela, acabamos com este desgaste público e voltamos a ser uma família funcional, cada um em seu papel, respondeu Renato, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eduardo deixou o documento sobre a mesa de centro e olhou diretamente para Luciana. Por que o súbito interesse em ser mãe depois de 3 anos de ausência? Luciana sustentou o olhar desconfortável. Cometi erros, Eduardo. Percebi tarde demais o que havia perdido. Sofia é minha filha também, e tenho direito a participar de sua vida. Direito! Eduardo deixou escapar uma risada amarga.
Direito é algo que se conquista, Luciana. Você abandonou nossa filha quando ela mais precisava de uma mãe. Agora quer voltar quando percebeu que ela vai herdar uma fortuna? Isso é injusto, protestou Luciana, seu rosto enrubescendo. Pessoas mudam, Eduardo. Eu mudei. Realmente, concordou Eduardo com ironia. Antes você abandonava sua filha abertamente. Agora planeja fazê-lo sorrateiramente, enviando-a para um internato na Suíça, depois que conseguir a guarda. Está tudo gravado, Luciana. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Renato ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Olha, Eduardo, ele tentou, mudando de tática. Sei que começamos com o pé errado, mas pense no que é melhor para Sofia. Toda essa exposição, essa batalha judicial, isso vai deixar marcas. Não me venha com falsa preocupação, Renato, rebateu Eduardo. Você nunca se importou com Sofia, nem sequer compareceu ao batizado dela. O único motivo pelo qual está aqui é que finalmente percebeu que não conseguirá controlar minhas empresas através de um processo judicial. Renato endireitou-se, abandonando a fachada conciliatória. Muito bem. Quer jogar duro? Vamos jogar duro. Temos informações comprometedoras sobre algumas de suas operações internacionais, transações questionáveis em paraísos fiscais, contratos com cláusulas duvidosas. Chantagem agora? Eduardo sorriu sem humor. Você realmente não me conhece, irmão. Cada transação da Peixoto Innovations é auditada por 3 empresas independentes. Meus contratos passam pelo crivo dos melhores especialistas em compliance do país. Pode investigar à vontade. Luciana, percebendo que a situação deteriorava rapidamente, mudou de abordagem. Eduardo, por favor, não estamos chegando a lugar algum assim. Pense em Sofia. É exatamente nela que estou pensando, respondeu Eduardo, sua voz agora carregada de emoção contida. Sofia merece pessoas honestas e amorosas em sua vida. Pessoas que a coloquem em primeiro lugar, não seus próprios interesses. Nesse momento, o elevador privativo se abriu novamente, surpreendendo a todos. Sofia entrou correndo, seguida por uma ofegante Dona Zélia. Desculpe, patrão, disse a governanta visivelmente constrangida. Ela insistiu em voltar quando soube que a mãe estava aqui. Sofia parou no meio da sala, olhando de Eduardo para Luciana e Renato. Seu pequeno rosto exibia uma expressão determinada que Eduardo conhecia bem. Eu ouvi vocês falando sobre mim, disse ela diretamente. Se estão decidindo sobre a minha vida, acho que tenho direito de participar. Luciana levantou-se, abrindo um sorriso forçado. Sofia, querida, estamos apenas conversando como adultos, tentando resolver as coisas de maneira amigável. É mesmo? Perguntou Sofia, seus olhos perspicazes, fixos na mãe. Então por que o tio Renato estava ameaçando o papai agora mesmo? Eu ouvi quando estava entrando. Renato empalideceu ligeiramente, percebendo que suas palavras haviam sido captadas pela gravação autorizada. Não era uma ameaça, Sofia. Adultos às vezes têm discussões acaloradas. Sofia caminhou até Eduardo e ficou ao lado de sua cadeira de rodas, colocando uma mão protetora no ombro do pai. Sei a diferença entre uma discussão e uma ameaça, tio Renato. O senhor deveria saber também. A cena captava perfeitamente a inversão de papéis que se tornara o centro daquele drama familiar. Uma criança de 7 anos protegendo seu pai vulnerável contra aqueles que deveriam apoiá-lo. Acho que esta reunião acabou, declarou Eduardo, colocando sua mão sobre a de Sofia. Nossa resposta à sua proposta é não. Vemos vocês no tribunal. Luciana fez um último esforço. Sofia, meu amor, só quero uma chance de ser sua mãe novamente, de te levar para passear, viajar, comprar roupas bonitas. Sofia olhou para a mãe por um longo momento antes de responder. Uma mãe de verdade não abandona sua filha quando está entediada, nem volta só porque há dinheiro envolvido. Uma mãe de verdade fica e luta, como o papai sempre fez por mim. As palavras simples, mas devastadoras, deixaram Luciana sem resposta. Com o rosto vermelho de humilhação, ela pegou sua bolsa e dirigiu-se ao elevador. Renato, após um último olhar furioso para Eduardo, seguiu-a em silêncio. Quando a porta do elevador se fechou, Sofia olhou para o pai com preocupação. Fiz a coisa certa, papai. Eduardo puxou-a para um abraço apertado.
Você sempre faz, princesa, sempre faz. O que nenhum deles sabia era que, enquanto deixavam o edifício, Renato fazia uma ligação para um número não registrado em seu celular. Plano B, disse ele simplesmente antes de desligar. No apartamento, Eduardo ligou imediatamente para Dr. Paulo Andrade para relatar o encontro. Enquanto falava, observava Sofia brincando com seu quebra-cabeça do sistema solar. Aparentemente tranquila, apesar da confrontação tensa que acabara de vivenciar. Eles estão encurralados, concluiu o advogado, após ouvir o relato. A tentativa de acordo fora dos tribunais, seguida de ameaças mal disfarçadas, demonstra que não acreditam mais em suas chances no processo judicial. O que me preocupa é justamente isso, Paulo, respondeu Eduardo, baixando a voz para que Sofia não ouvisse. Pessoas desesperadas cometem atos desesperados. Vamos reforçar a segurança, garantiu Paulo. A audiência final é depois de amanhã. Estamos na reta final, Eduardo. Aguentem firme. Ao desligar, Eduardo não conseguiu afastar completamente a sensação de que algo ainda estava por vir. Na mesa, Sofia montava pacientemente seu quebra-cabeça, colocando cada planeta em sua órbita correta, criando ordem a partir do caos, exatamente como tentava fazer na vida real. A manhã da audiência final chegou com uma chuva fina e persistente, típica do outono paulistano. O céu cinzento parecia refletir a tensão que pairava sobre todos os envolvidos no caso que já era conhecido nacionalmente como a Pequena Advogada. No apartamento dos Peixoto, os preparativos começaram cedo. Eduardo, com a ajuda de seu enfermeiro, Marcos, vestia-se com particular atenção. Apesar da mobilidade reduzida, insistiu em usar um terno completo. Queria apresentar-se no tribunal com a dignidade de sempre. Como estou? Perguntou ele a Sofia, que o observava da porta do quarto, já pronta em seu vestido azul marinho com gola branca. Uma escolha deliberada da pequena, que queria parecer séria e respeitável para a audiência. Muito bonito, papai, respondeu ela, aproximando-se para ajustar a gravata dele. Só falta ajeitar isso aqui. Eduardo observou com emoção as pequenas mãos de sua filha arrumando sua gravata com a concentração de um adulto. Aquelas mãos que ainda deveriam estar brincando com bonecas e massinha de modelar agora, ajudavam a cuidar dele e lutavam por seu futuro. Sofia, chamou ele segurando suavemente os dedos dela. Quero que saiba que, não importa o que aconteça hoje, você já fez mais do que qualquer pai poderia esperar. Estou orgulhoso de você, princesa. Sofia sorriu. Aquele sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto e fazia seus olhos brilharem. Vamos ganhar, papai. O juiz Fontes vai ver que estamos falando a verdade. Dona Zélia entrou no quarto, anunciando que o Dr. Paulo havia chegado e que o café da manhã estava servido. Na cozinha, a equipe que apoiava os Peixoto reunia-se para os últimos preparativos. Dr. Paulo Andrade revisava documentos enquanto tomava café. O capitão Mendes coordenava pelo telefone a segurança que acompanharia a família até o tribunal, e a doutora Cíntia Novaes, a psicóloga nomeada pelo tribunal, que havia solicitado permissão para acompanhar Sofia durante a audiência para oferecer suporte emocional. Todos os relatórios foram anexados ao processo, informou o Dr. Paulo enquanto Sofia mordiscava uma torrada com geleia. A junta médica foi unânime em confirmar sua capacidade cognitiva plena, Eduardo. O relatório da doutora Cíntia sobre Sofia foi extremamente favorável, descrevendo-a como uma criança excepcionalmente madura e emocionalmente equilibrada, sem qualquer sinal de manipulação ou alienação parental. E a cereja do bolo, o doutor Henrique Borges, autor do laudo falso, foi localizado ontem em Florianópolis, tentando embarcar para o Paraguai. Ele concordou em testemunhar contra Luciana e Renato em troca de redução em possíveis penalidades. Eduardo assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. E quanto à segurança, depois daquela mensagem anônima, tudo sob controle, garantiu o capitão Mendes. Temos homens posicionados em todo o perímetro do fórum e ao longo da rota. O carro é blindado e faremos o trajeto com escolta. Parece que estamos indo para uma zona de guerra, não para um tribunal, comentou Eduardo com um suspiro cansado. Melhor prevenir,
respondeu o capitão. Pessoas com recursos e desesperadas são imprevisíveis. Sofia observava a conversa em silêncio, absorvendo cada detalhe com aquela atenção peculiar que tanto surpreendia os adultos ao seu redor. Quando todos terminaram o café e preparavam-se para sair, ela aproximou-se da doutora Cíntia. Doutora, posso perguntar uma coisa? Claro, Sofia, respondeu a psicóloga, agachando-se para ficar na altura da menina. Depois que tudo isso acabar e voltarmos à nossa vida normal, será que eu vou conseguir ser criança de novo? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, pegou a doutora Cíntia de surpresa. Por um momento, a profissional experiente não soube como responder. Sofia, começou ela escolhendo cuidadosamente suas palavras, você nunca deixou de ser criança. O que aconteceu é que você precisou usar partes de você que outras crianças só usam mais tarde na vida. Mas isso não significa que você perdeu sua infância. Quando tudo isso passar, aquelas partes podem descansar um pouco, e você poderá brincar, sonhar e se divertir como qualquer criança. Sofia refletiu por um momento e então assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Vou querer muito andar de bicicleta no parque de novo. O trajeto até o Fórum João Mendes foi tenso, mas sem incidentes. Como previsto, dezenas de jornalistas aguardavam na entrada, mas a equipe de segurança conseguiu conduzir Eduardo e Sofia por uma entrada lateral, evitando o assédio da imprensa. No interior do tribunal, o clima era de expectativa. A sala de audiências já estava lotada quando eles chegaram. Advogados, jornalistas, estudantes de direito e cidadãos comuns que haviam madrugado para conseguir um lugar na sessão que prometia ser histórica. Luciana e Renato já estavam presentes, sentados ao lado de seus advogados. Luciana trajava um conjunto sóbrio e elegante, sem as joias ostensivas que costumava usar, numa clara tentativa de apresentar uma imagem mais maternal e menos frívola. Renato, por sua vez, parecia tenso, constantemente consultando o relógio e trocando mensagens em seu celular. Quando Sofia e Eduardo entraram, um burburinho percorreu a sala. Algumas pessoas até aplaudiram discretamente, logo silenciadas pelos oficiais de justiça. O juiz Fontes ainda não havia entrado, e os minutos de espera pareciam se arrastar interminavelmente. Sofia sentou-se entre Eduardo e Dr. Paulo, sua pequena pasta colorida, agora famosa nacionalmente, segura em seu colo. Ela trocou um olhar rápido com a mãe, que tentou sorrir em resposta, mas o gesto não alcançou seus olhos. Finalmente, o oficial de justiça anunciou a entrada do juiz Fontes e todos se levantaram. O magistrado parecia especialmente solene naquele dia, como se compreendesse plenamente o impacto da decisão que estava prestes a tomar. Estamos reunidos para a continuação da audiência referente ao processo número 2025.01.4556789. Começou ele, após todos se sentarem. Antes de prosseguirmos, gostaria de informar que tive acesso a todos os relatórios solicitados, a avaliação da junta médica sobre o senhor Eduardo Peixoto, a avaliação psicológica da menor Sofia Peixoto e o resultado das investigações preliminares sobre as alegações de falsificação de laudos médicos. O juiz fez uma pausa, olhando diretamente para os advogados de ambas as partes. Devo dizer que em 30 anos de magistratura, poucas vezes me deparei com um caso tão complexo do ponto de vista humano e, ao mesmo tempo, tão claro do ponto de vista jurídico. Sofia apertou a mão do pai, sentindo a tensão crescer. Antes de anunciar minha decisão, pergunto se alguma das partes deseja fazer considerações finais, continuou o juiz. Doutor Vilela, advogado de Luciana, levantou-se primeiro. Meritíssimo, minha cliente reconhece que pode ter cometido erros de julgamento no passado, movida pelo desespero de uma mãe que teme pelo futuro de sua filha. No entanto, suas intenções sempre foram proteger tanto a menina quanto seu ex-marido, cuja condição de saúde é inegavelmente delicada. Solicitamos que Vossa Excelência considere a possibilidade de uma solução que permita à senhora Luciana retomar gradualmente seu papel maternal e que garanta a adequada administração dos bens do Sr. Peixoto por alguém que não esteja comprometido por limitações físicas progressivas. Quando o Dr. Vilela sentou-se,
Foi a vez de Dr. Paulo Andrade se pronunciar. Meritíssimo. Os fatos falam por si. Os laudos médicos legítimos confirmam a plena capacidade cognitiva e decisória de meu cliente. A avaliação psicológica atesta o vínculo saudável entre pai e filha. As gravações e e-mails revelam as verdadeiras motivações dos requerentes. E mais importante, a própria Sofia Peixoto demonstrou com clareza e honestidade quem realmente se importa com seu bem-estar. Pedimos que Vossa Excelência rejeite integralmente o pedido de curatela e determine medidas protetivas permanentes para a família Peixoto. O juiz Fontes agradeceu e, para surpresa de todos, voltou-se diretamente para Sofia. Senhorita Sofia, sei que você já se manifestou anteriormente, mas gostaria de perguntar: há algo mais que você gostaria de dizer antes que eu tome minha decisão? Um silêncio absoluto tomou conta da sala, enquanto Sofia, após um momento de reflexão, levantou-se de seu lugar. Com passos firmes, ela caminhou até o centro da sala, diante da mesa do juiz. Suas mãos não tremiam quando abriu sua pasta colorida e retirou um papel dobrado cuidadosamente. Senhor juiz, começou ela, com voz clara e firme que ecoou na sala silenciosa. Escrevi algumas coisas que gostaria de dizer. O juiz assentiu, encorajando-a a prosseguir. Quando eu era pequena, continuou Sofia olhando para o papel, minha mãe foi embora. Ela disse que precisava encontrar quem ela era de verdade, longe da nossa família. Eu tinha 4 anos e não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que ela não voltava mais. Sofia fez uma pausa, olhando brevemente para Luciana, que mantinha os olhos baixos. Meu pai poderia ter contratado babás e me deixado com elas enquanto trabalhava. Ele tinha dinheiro para isso, mas em vez disso, ele mudou toda a vida dele por mim. Aprendeu a fazer tranças no meu cabelo mesmo tendo dedos grandes que atrapalhavam. Decorou o nome de todas as princesas da Disney para poder conversar comigo sobre meus filmes favoritos. Começou a trabalhar de casa para poder me levar e buscar na escola todos os dias. Sofia virou a página, continuando com a mesma voz firme. Quando ele ficou doente ano passado, foi muito triste. Mas ele nunca escondeu nada de mim. Me explicou o que estava acontecendo de um jeito que eu pudesse entender. Me disse que seu corpo ia ficar mais fraco, mas que sua cabeça continuaria funcionando bem e que ele sempre seria meu pai. E foi o que aconteceu. Mesmo na cadeira de rodas, ele continua me ajudando com a lição, contando histórias na hora de dormir e tomando todas as decisões importantes da nossa vida e das empresas dele. Sofia olhou diretamente para o juiz agora. Minha mãe só voltou quando soube que meu pai estava doente e que havia muito dinheiro envolvido. Ela nunca perguntou como eu estava nos 3 anos em que esteve fora. Nunca ligou no meu aniversário. Nunca se importou se eu estava triste, doente ou feliz. E agora ela diz que quer cuidar de mim? Ela nem sabe qual é minha matéria favorita na escola, ou que sou alérgica a morangos, ou que tenho medo de trovões. Um murmúrio de emoção percorreu a sala, rapidamente silenciado. Senhor juiz, sei que sou criança e que adultos geralmente decidem as coisas por nós, mas acho que mereço ser ouvida quando o assunto é minha própria vida. E o que eu quero dizer é, meu pai não precisa de ninguém para tomar decisões por ele. Ele é inteligente, amoroso e forte por dentro, mesmo quando seu corpo não obedece. E eu não preciso de uma mãe que só aparece quando tem algo a ganhar. Sofia dobrou cuidadosamente o papel e o guardou na pasta. Obrigada por me ouvir, senhor juiz. Não havia um olho seco na sala quando Sofia voltou para seu lugar ao lado do pai. Eduardo, emocionado demais para falar, apenas segurou a mão da filha com força. O juiz Fontes pigarreou, visivelmente comovido, antes de recompor sua expressão solene. Agradeço a manifestação de todas as partes, disse ele. Em vista de todas as provas apresentadas, dos laudos periciais e depoimentos colhidos, passo agora à minha decisão. O silêncio na sala era quase palpável, enquanto o juiz ajustava seus óculos e começava a ler. Considerando que os laudos da junta médica atestam inequivocamente a plena capacidade cognitiva e decisória do Sr. Eduardo Peixoto, não obstante suas limitações motoras. Considerando que as gravações e documentos apresentados demonstram que o pedido de curatela foi motivado por interesses patrimoniais
e não pelo bem-estar do suposto incapaz. Considerando que a avaliação psicológica da menor Sofia Peixoto comprova a existência de um ambiente familiar saudável e acolhedor sob os cuidados de seu pai. Considerando ainda a confissão do Dr. Henrique Borges sobre a falsificação do laudo médico a pedido dos requerentes, decido, primeiro, indeferir o pedido de curatela do Sr. Eduardo Peixoto, reconhecendo sua plena capacidade civil para todos os fins legais. Segundo, determinar que a guarda de Sofia Peixoto permaneça exclusivamente com seu pai, Eduardo Peixoto. Terceiro, conceder à senhora Luciana Mendonça direito a visitas quinzenais supervisionadas, condicionadas à prévia avaliação psicológica e participação em programa de orientação parental. Quarto, expedir ordem de restrição contra Renato Peixoto, proibindo-o de se aproximar de Eduardo e Sofia Peixoto ou de estabelecer qualquer forma de contato por um período de 2 anos. Quinto, encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público para a apuração de possíveis crimes de falsidade ideológica, tentativa de fraude processual e ameaça. O juiz Fontes baixou o documento e olhou gravemente para todos os presentes. Esta decisão está sujeita a recurso nos termos da lei. No entanto, deve ser cumprida imediatamente em todos os seus aspectos. Batendo o martelo uma única vez, o juiz encerrou formalmente a audiência. A reação foi imediata. Do lado de Eduardo e Sofia, abraços emocionados e lágrimas de alívio. Do lado de Luciana e Renato, rostos pálidos e conversas tensas com seus advogados. Jornalistas corriam para fora da sala, ansiosos para noticiar o desfecho do caso que havia capturado a atenção do país. Enquanto Eduardo recebia congratulações de seu advogado e da equipe de apoio, Sofia permanecia ao seu lado, observando atentamente a mãe. Luciana, sentindo o olhar da filha, levantou-se e caminhou hesitante em sua direção. Sofia, chamou ela, sua voz trêmula. Sei que você não acredita em mim agora, mas eu realmente quero fazer parte da sua vida. Será que algum dia você poderia me dar uma segunda chance? Sofia olhou para a mãe por um longo momento antes de responder. Não sei, mamãe. Talvez, mas vai depender de você mostrar que mudou de verdade, não só com palavras. Luciana assentiu, lágrimas nos olhos. Entendo. Vou tentar, Sofia. Prometo que vou tentar. Enquanto isso, Renato saía apressadamente da sala, ignorando os repórteres e falando furiosamente ao telefone. O capitão Mendes, notando seu comportamento suspeito, sinalizou discretamente para 2 de seus homens seguirem o empresário à distância. Eduardo, cansado, mas profundamente aliviado, preparava-se para deixar o tribunal. Vamos para casa, princesa? Perguntou a Sofia. Acho que merecemos uma noite de pizza e filme, como nos velhos tempos. Sofia sorriu, seu primeiro sorriso verdadeiramente despreocupado em semanas. Posso escolher o filme? Claro que sim. Desde que não seja Frozen pela 1000ª vez, brincou Eduardo. Que tal Moana? Afinal, nós 2 encontramos nosso caminho como ela, sugeriu Sofia, com aquela sabedoria surpreendente que sempre tocava o coração do pai. Enquanto a família Peixoto deixava o tribunal sob forte esquema de segurança, ninguém notou um homem de aparência comum observando tudo de longe. Ele pegou seu telefone, discou um número e disse apenas: cancelado. Do outro lado da linha, Renato Peixoto recebeu a mensagem com um misto de frustração e alívio. Seu plano desesperado para resolver a situação fora dos tribunais não seria mais necessário. Era hora de recuar e aceitar a derrota. Na saída do tribunal, uma multidão aguardava Eduardo e Sofia, muitos com cartazes de apoio à pequena advogada. Uma jornalista conseguiu se aproximar o suficiente para fazer uma pergunta. Sofia, como você se sente agora que tudo acabou? A menina, segurando firmemente a mão do pai, respondeu com a simplicidade e clareza que a tornaram famosa. Feliz, porque a justiça viu a verdade e pronta para voltar a ser só uma criança por um tempo. Entrando no carro que os levaria para casa, Sofia olhou pela janela para o céu de São Paulo. A chuva havia cessado e um tímido raio de sol começava a romper entre as nuvens,
como se até o tempo celebrasse o triunfo da verdade e do amor familiar sobre a ganância e a manipulação. No apartamento dos Peixoto, Dona Zélia já preparava a massa da pizza caseira, que seria o centro da comemoração daquela noite. A batalha estava vencida, mas todos sabiam que desafios ainda viriam. A doença de Eduardo continuaria progredindo, Luciana tentaria reconstruir sua relação com a filha, e os ecos daquele caso extraordinário permaneceriam por muito tempo. Para Sofia, no entanto, o mais importante agora era poder, finalmente, dar-se ao luxo de ser apenas uma criança de 7 anos. Pelo menos até o próximo momento em que o mundo precisasse da sabedoria e coragem da pequena advogada. 7 anos se passaram desde a histórica audiência que transformou Sofia Peixoto em um símbolo nacional de coragem e determinação infantil. O Brasil acompanhou com fascínio a trajetória da pequena advogada, que aos poucos retomou sua infância enquanto crescia sob os olhares atentos da mídia e da sociedade. Na cobertura dos Peixoto, agora totalmente adaptada para as necessidades de Eduardo, Sofia, uma adolescente de 14 anos, arrumava cuidadosamente a gravata borboleta do pai. Ambos estavam elegantemente vestidos para um evento especial. "Está perfeita agora, pai", disse Sofia, dando um passo atrás para admirar o resultado. Seus cabelos, antes presos em trancinhas infantis, agora caíam em ondas suaves pelos ombros. O rosto havia perdido as feições arredondadas da infância, mas os olhos continuavam os mesmos, vivos, perspicazes e profundamente bondosos. Eduardo, ainda na cadeira de rodas, mas com um semblante sereno e saudável, sorriu para a filha. A síndrome de Machado-Joseph havia progredido conforme o esperado, limitando quase completamente seus movimentos, mas sua mente permanecia tão brilhante quanto sempre. Com a ajuda de tecnologias assistivas avançadas, continuava administrando suas empresas e, principalmente, sendo um pai presente e amoroso. "Nervosa?", perguntou ele, notando como Sofia ajeitava repetidamente a saia de seu vestido azul marinho. "Um pouco", admitiu ela. "Não é todo dia que se discursa para o Supremo Tribunal Federal." Eduardo sorriu com orgulho. "Você estará incrível como sempre. Afinal, não é sua primeira vez falando para um monte de juízes." Sofia riu, lembrando-se da audiência que mudara suas vidas. "Da última vez eu estava com tanto medo por dentro que achei que ia desmaiar." "Ninguém jamais teria adivinhado", respondeu Eduardo. "Você parecia a pessoa mais confiante naquela sala." O interfone tocou, anunciando a chegada da comitiva que os levaria a Brasília. O grande dia havia chegado. No avião particular da Peixoto Innovations, Sofia revisava suas anotações enquanto Eduardo conversava com o Dr. Paulo Andrade, agora não apenas seu advogado, mas amigo íntimo da família e padrinho de crisma de Sofia. "Os números de apoio à Lei Sofia são impressionantes", comentava Paulo, mostrando gráficos em seu tablet. "Mais de 2 milhões de assinaturas na petição online, apoio de organizações de direitos humanos, da infância e da terceira idade. É praticamente unânime. A Lei Sofia, como ficara conhecida popularmente, era um projeto de legislação que a própria adolescente ajudara a elaborar. O projeto propunha a obrigatoriedade da escuta de crianças e adolescentes em processos judiciais que afetassem diretamente suas vidas, além de estabelecer mecanismos de proteção reforçados para idosos e pessoas com deficiência em disputas patrimoniais. O projeto já havia sido aprovado na Câmara e no Senado, e agora seria tema de uma audiência pública no STF para discutir sua constitucionalidade antes da sanção presidencial. Sofia, convidada como oradora principal, sentia o peso da responsabilidade. "Será que vão me levar a sério? Afinal, ainda sou uma adolescente." "Uma adolescente que mudou a jurisprudência brasileira", lembrou o Dr. Paulo. "Seu caso é estudado em faculdades de direito por todo o país. Além disso, você não estará sozinha. Terá o apoio de alguns dos maiores juristas do Brasil." Eduardo observava a filha com admiração silenciosa. Nos 7 anos desde o julgamento, Sofia havia se desenvolvido de maneiras que superavam todas as suas expectativas. Manteve-se brilhante nos estudos, continuou uma criança alegre e sociável, mas também abraçou gradualmente a causa que havia definido sua vida,
Aos 10 anos, começou a dar pequenas palestras em escolas sobre os direitos das crianças. Aos 12, criou um blog onde compartilhava histórias de outras crianças que enfrentavam batalhas judiciais. Agora, aos 14, estava prestes a falar no mais alto tribunal do país, defendendo uma lei que levava seu nome. Pensando na mamãe? Perguntou Eduardo, notando que Sofia havia parado de revisar suas anotações e olhava pensativamente pela janela do avião. Sofia assentiu. Sua relação com Luciana havia percorrido um longo e tortuoso caminho nos últimos anos. Após o julgamento, Luciana realmente buscou ajuda psicológica e, lentamente, começou a reconstruir uma relação com a filha. As visitas supervisionadas evoluíram para encontros regulares e, eventualmente, para um relacionamento que, embora nunca chegasse à proximidade que Sofia tinha com o pai, baseava-se agora em respeito mútuo e afeto genuíno. Ela mandou mensagem desejando boa sorte, disse Sofia. Disse que estará assistindo pela TV. Ela virá para a celebração no fim de semana? Perguntou Eduardo. Sim, confirmou ontem. Disse que não perderia por nada. Sofia fez uma pausa. Sabe, pai, às vezes ainda é estranho ter uma relação com ela depois de tudo. Eduardo estendeu a mão que Sofia imediatamente segurou. Perdoar não significa esquecer, princesa. Significa escolher seguir em frente, mesmo carregando as cicatrizes. Você fez isso com uma graça que poucos adultos conseguiriam. Sofia apertou a mão do pai. Aprendi com o melhor. Você a perdoou muito antes de mim. Eduardo sorriu. Era verdade. Sua própria jornada de perdão havia sido um exemplo para Sofia. Havia até reestabelecido certo contato com Renato, seu irmão, que após enfrentar as consequências legais de suas ações e perder quase tudo em má gestão de seus negócios, eventualmente buscou reconciliação. O relacionamento jamais seria o mesmo, mas a amargura havia dado lugar a uma aceitação distante. Chegando a Brasília, senhores, anunciou o piloto pelo intercomunicador. Enquanto o avião iniciava a descida, Sofia respirou fundo, visualizando o dia que estava por vir. Na capital federal, uma recepção calorosa aguardava a família Peixoto. O caso da pequena advogada havia tocado o coração dos brasileiros, e o sucesso subsequente de Sofia como jovem ativista só aumentara sua popularidade. Jornalistas, políticos e cidadãos comuns aguardavam no aeroporto para recebê-los. Entre as pessoas que os esperavam estava a doutora Cíntia Novaes, a psicóloga que havia avaliado Sofia 7 anos antes. Agora uma importante pesquisadora na área de psicologia infantil, havia se tornado amiga próxima da família e colaboradora frequente nas iniciativas de Sofia. Você está deslumbrante, elogiou Cíntia, abraçando Sofia. E tão alta, daqui a pouco me ultrapassa. Sofia sorriu, abraçando a mulher que havia sido uma presença constante e reconfortante em sua vida. Obrigada por vir, doutora Cíntia. Sua presença significa muito. No hotel onde ficariam hospedados, uma equipe da Fundação Peixoto, instituição criada por Eduardo e Sofia 3 anos antes, aguardava com os últimos detalhes para o dia seguinte. A fundação dedicava-se a oferecer suporte jurídico e psicológico a crianças envolvidas em disputas judiciais e a idosos vítimas de tentativas de manipulação patrimonial. Os ministros do Supremo confirmaram presença no jantar de amanhã após a audiência, informou Marina, a diretora executiva da fundação. E o presidente sinalizou que pretende sancionar a lei em uma cerimônia especial na próxima semana, se tudo correr como esperado. Sofia assentiu, tentando controlar o frio na barriga. Tantas autoridades, tanta responsabilidade. Por um momento, sentiu-se novamente como aquela menina de 7 anos no tribunal, carregando uma pasta colorida, cheia de esperança. Sofia, chamou Eduardo, notando sua apreensão. Vamos dar uma volta nos jardins do hotel? Acho que um pouco de ar fresco nos faria bem. Nos belos jardins do hotel, pai e filha conversavam tranquilamente, longe dos assessores, jornalistas e do burburinho que os cercava constantemente. Sabe o que estou pensando? Perguntou Eduardo, enquanto observavam o pôr do sol de Brasília, com seus tons alaranjados tingindo o céu da capital. No quê? Em como a vida dá voltas surpreendentes. Quando recebi meu diagnóstico, meu maior medo era não poder cuidar de você.
te deixar desprotegida. E olha só, foi você quem acabou me protegendo. E agora está protegendo milhares de outras crianças e pessoas vulneráveis pelo país. Sofia sentou-se no banco ao lado da cadeira de rodas do pai. Eu só fiz o que você me ensinou, papai, a defender quem amamos, a falar a verdade mesmo quando é difícil. Tem uma coisa que nunca te contei, disse Eduardo, após um momento de reflexão. No dia daquela primeira audiência, quando você se levantou e disse, eu sou a advogada do meu pai, meu coração quase parou. Estava morrendo de medo por você, achando que seria humilhada, que ninguém te levaria a sério. Queria te proteger daquilo tudo. E por que não impediu? Porque vi nos seus olhos algo que reconheci imediatamente. A mesma determinação que me fez construir uma empresa do zero, a mesma coragem que me fez enfrentar o diagnóstico sem desistir. Naquele momento eu entendi que você não era apenas minha filha, era minha herdeira no sentido mais verdadeiro da palavra. Não do dinheiro ou das empresas, mas do espírito. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Obrigada por confiar em mim, pai. Desde sempre. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando o céu que escurecia gradualmente, até que Sofia perguntou, e se amanhã eu esquecer o que vou falar? E se não for convincente? Eduardo sorriu. Então você fará como fez aos 7 anos, falará com o coração. A verdade não precisa de enfeites para brilhar, lembra? Na manhã seguinte, o imponente edifício do Supremo Tribunal Federal estava excepcionalmente cheio. A audiência pública sobre a Lei Sofia havia atraído juristas, políticos, ativistas e cidadãos comuns. Entre eles, muitas crianças e idosos, os principais beneficiários da legislação proposta. Sofia, sentada ao lado do pai na primeira fileira, observava tudo com uma curiosidade serena. Vestida com um conjunto elegante, mas adequado à sua idade, parecia uma versão mais madura daquela menina determinada que surpreendera um tribunal anos atrás. Quando seu nome foi chamado, Sofia caminhou com passos firmes até o púlpito. O silêncio que se seguiu era carregado de expectativa. Excelentíssimos ministros, autoridades presentes, cidadãos brasileiros, começou ela, sua voz clara e firme ecoando no recinto. Há 7 anos entrei em um tribunal pela primeira vez. Era uma menina de 7 anos que carregava uma pasta colorida e uma missão que parecia impossível: defender meu pai de pessoas que queriam usar sua condição de saúde para tomar controle de seus bens. Sofia fez uma pausa, olhando diretamente para os ministros do Supremo. Naquele dia, um juiz sábio fez algo que mudou minha vida. Ele me escutou. Não apenas ouviu minhas palavras, mas realmente escutou minha voz. E ao fazer isso, ele não apenas salvou meu pai e a mim de uma injustiça, mas também plantou a semente do que estamos discutindo hoje. Com eloquência surpreendente para sua idade, Sofia continuou explicando os princípios da lei proposta, usando uma combinação de dados estatísticos, casos concretos e experiências pessoais. Falou sobre crianças silenciadas em disputas de guarda, idosos manipulados por familiares interesseiros, pessoas com deficiência cujas vozes eram ignoradas em decisões sobre suas próprias vidas. Esta lei não pede nada revolucionário, continuou ela. Pede apenas que cumpramos o que já está em nossa Constituição e em tratados internacionais. O direito de cada pessoa a ser ouvida em assuntos que afetam diretamente sua vida, independentemente de sua idade ou condição. Pede que reconheçamos que sabedoria não é privilégio exclusivo dos adultos ou dos fisicamente capazes. Sofia olhou para o pai, que a observava com lágrimas nos olhos, antes de concluir. Há 7 anos, eu disse em um tribunal: eu sou a advogada do meu pai. Hoje peço respeitosamente que esta corte permita que outras crianças, outros idosos, outras pessoas vulneráveis possam também fazer suas vozes serem ouvidas, porque muitas vezes são justamente os mais pequenos e frágeis que enxergam as verdades que os poderosos tentam esconder. O silêncio que se seguiu foi rapidamente quebrado por aplausos entusiasmados. Os ministros, visivelmente tocados, agradeceram a Sofia por seu depoimento eloquente. Horas depois, após outros especialistas terem falado, o presidente do STF encerrou a audiência com palavras que seriam amplamente reproduzidas nos noticiários daquela noite.
Raramente esta corte testemunhou um depoimento tão convincente e comovente quanto o da jovem Sofia Peixoto. A Lei Sofia não apenas homenageia uma jovem extraordinária, mas também estabelece um marco na proteção dos mais vulneráveis em nossa sociedade. Na semana seguinte, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, Sofia e Eduardo Peixoto foram convidados de honra para a sanção presidencial da Lei 14.825, oficialmente nomeada Lei de Proteção e Escuta de Vulneráveis em Processos Judiciais. Mas que seria conhecida pelo povo brasileiro como Lei Sofia, ela nos lembra que a justiça, em sua essência mais pura, consiste em dar voz aos que normalmente não são ouvidos. Após a cerimônia, enquanto posava para fotos ao lado do pai, do presidente da República e de várias autoridades, Sofia avistou Luciana entre os convidados. Sua mãe, visivelmente emocionada, acenou discretamente. Sofia sorriu em resposta. Um sorriso que carregava o peso de um passado doloroso, mas também a leveza do perdão e da reconciliação possível. Mais tarde, em um momento privado no jardim do palácio, Sofia e Eduardo conversavam tranquilamente. "Conseguimos, pai", disse ela segurando a mão dele. "Você conseguiu, princesa", corrigiu Eduardo. "Isso é todo seu mérito." Sofia balançou a cabeça. "Não, foi nosso caminho juntos que nos trouxe até aqui. Lembra o que você sempre dizia? A verdade não precisa de enfeites para brilhar." Eduardo sorriu emocionado. "Sabe qual é a maior verdade da minha vida, Sofia?" "Qual?" "Que o destino me deu o diagnóstico de uma doença terrível, mas também me deu o maior presente que um pai poderia receber. Uma filha que é luz, força e bondade. Uma filha que nunca desiste, que transforma dor em propósito, que usa sua voz para defender quem não pode se defender." Sofia abraçou o pai, sentindo o mesmo amor incondicional que sempre os unira, desde que era uma pequenina, tentando entender por que a mãe havia partido até agora, como uma adolescente que começava a moldar o mundo ao seu redor. "Eu sempre serei a advogada do meu pai", sussurrou ela, "mesmo quando for uma advogada de verdade." "E eu sempre serei seu maior fã", respondeu Eduardo, beijando a testa da filha. No horizonte de Brasília, o sol se punha em tons dourados, como se o próprio céu celebrasse aquela vitória compartilhada, não apenas de um pai e uma filha que superaram obstáculos imensos juntos, mas de todas as crianças, idosos e pessoas vulneráveis que, graças a eles, agora tinham garantido o direito fundamental de serem ouvidos. A jornada da pequena advogada havia apenas começado, e o Brasil inteiro aguardava ansiosamente para ver quais batalhas Sofia Peixoto escolheria lutar a seguir.